Glória a Deus, quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite, né? E sempre no culto de ceia, sempre lembrando, você talvez que está nos visitando, sempre lembrando que no culto de ceia nós tentamos trazer uma palavra, característica nossa como igreja, trazemos uma palavra que ela venha nos desacomodar um pouco, venha nos, né, a dar uma limpada nos nossos olhos, né, venha nos trazer uma reflexão interior, né, mais profunda, digamos assim, né? Não que os outros cultos não seja assim, é uma característica da gente, do nosso ministério, é sempre trazer uma palavra que nos tire um pouco, né, do conforto, né? Então, o Evangelho, ele não é para o conforto da nossa carne. O Evangelho, ele confronta a nossa carne. Diga para quem está do teu lado, o Evangelho, ele te confronta, né? Cuidado com o Evangelho que ele lastreia a tua vida, né, em flores, né, certo, em alegrias, né, certo. Cuidado com esse evangelho muito fácil, porque a Bíblia diz lá em Timóteo, né, se não me engano é Timóteo ou Tiago, não lembro agora, depois eu vou citar o versículo aqui para vocês, né, que nos últimos dias serão dias difíceis, que os homens iam procurar, tendo coceira nos ouvidos, iam procurar mestres para si, iam procurar, né, alguma coisa que conversasse mais com o que ele pensa, com o que ele quer de Jesus. E a palavra que eu quero trazer para a gente pensar um pouco nessa noite, né, certo? É uma palavra que nós trouxemos aqui, né, um pouco dela na segunda-feira, quando tivemos uma reunião de liderança, né, e eu quero assim, né, lastrear um pouco mais ela aqui, né, que é justamente quando a igreja deixa de reconhecer Jesus. E esse tema é um tema que ele é relevante para nós, porque nós vivemos em dias sobre a terra, onde nós vivemos, né, existe uma expectativa de um Jesus, né, existe uma expectativa que as pessoas têm sobre Jesus, né, mas eu quero dizer para você que Jesus não se move pelas nossas expectativas, Jesus se move por quem Ele é, amém? Né? Então desculpa, né, eu já começar assim dizendo para você isso, que Jesus ele não é aquilo que você quer que Ele seja. Jesus é Jesus porque Ele é Deus, amém? Se Ele fosse aquilo que eu quero que Ele seja, logo Ele não seria Deus, mas Jesus é Deus, Ele não se molda a nós, né? Mas Ele nos chama para uma realidade, e é para isso que você foi chamado, para isso que você foi conquistado, para isso que o sangue de Jesus foi derramado, para isso nós participamos hoje da ceia, porque para sermos lembrados de que alguém morreu por nós, um justo e santo morreu por nós, para que nós pudéssemos entrar na dimensão, sermos trazidos de volta, né? Sermos resgatados, né, dessa mentalidade de um mundo caído, né? Eu não sei se você já percebeu, mas o mundo em que nós vivemos é um mundo caído, amém? Né? Então, a única pessoa, né, que pode resolver o problema da humanidade chama-se Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Né? Então, e para que Ele faça isso, nós precisamos nos dobrar diante da sua vontade, nós precisamos não jogar Jesus nos nossos problemas, mas, né, virarmos as costas para algumas coisas e olharmos para aquele que é o Rei eterno da nossa vida, amém? Né? Então é importante, eu quero, né, certamente eu não vou ler textos muito compridos hoje aqui, talvez a gente vai focar um pouco em alguns versículos, né? Mas eu queria começar trazendo para você essa realidade, né? O Jesus que os discípulos esperavam. Vamos olhar um pouco a vida dos discípulos logo após a ressurreição de Jesus. Olhar para a vida deles logo após a ressurreição de Jesus nos traz, né, lança luz para que possamos entender muitas vezes, né, o nosso comportamento como igreja. Então, eu quero que você entenda que os discípulos, né, eles haviam colocado todas as suas expectativas em Jesus. Eles haviam colocado todas as expectativas num Messias que caminhava com eles, que falava, que curava, que multiplicava pães, que acalmava o mar, né? Alguns deles viram esse Messias, viram esse Cristo transfigurado no monte, tiveram uma experiência sobrenatural com Ele, viram coisas maravilhosas, que era impossível negar que Ele era o Messias. Mas ainda havia sombras no seu coração. Eles sonhavam com o restabelecimento de Israel. Eles queriam um triunfo visível do reino. Eles queriam um reino que reinaria diante dos olhos deles e que eles então seriam, quem sabe, as primícias desse reino visível. Mas, diga comigo, mas a cruz
desmantelou esse sonho. E nós precisamos entender, irmãos, que como discípulos de Jesus, se nós quisermos realmente entendermos, né, o discipulado de Cristo Jesus, nós precisamos entender, né, que existe uma realidade que nós temos que enfrentar, chamada cruz de Cristo. A cruz, irmãos, ela traz, então, ela transforma aquilo que era talvez uma expectativa humana para eles em um fim vergonhoso. Eu quero dizer para vocês que às vezes é muito fácil a gente olhar para os discípulos e ver, pô, Pedro negou, os outros fugiram, né? Mas eu não sei qual seria o meu comportamento se diante de uma situação daquelas, né, eu observando ao longe Jesus sendo esbofeteado, o rosto sendo cuspido, ele apanhando, né, certo? Talvez, né, quando eu visse talvez a primeira chicotada em Jesus, né, aonde saíram os pedaços da sua carne com aquele chicote com pontas de ossos, né, eu não sei se eu também não fugiria. Talvez eu nem chegaria até a ver isso, talvez eu fugiria. Então nós precisamos olhar também pelos olhos da nossa humanidade e perceber que aqueles homens, né, eles estavam vivendo dias difíceis, dias de vergonha, dias onde, imagina se aquilo foi feito com Cristo, imagina o que seria feito com eles se fossem eles pegos. Então não é à toa que eles estavam debaixo dessa carga toda do tempo, eles estavam debaixo desse grande desafio, né? E eles então observaram que no meio de tudo isso, né, a morte de Jesus não foi apenas a perda de um amigo muito querido. A morte de Jesus, ela foi um colapso total de esperança. E talvez tenha alguém aqui nessa noite com a sua esperança colapsada. Talvez tenha alguém nessa noite, né, que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com esses discípulos. Eles tinham toda uma expectativa, eles tinham toda uma visão de futuro. Afinal de contas, Jesus, eles sabiam que era o Filho de Deus. Afinal de contas, eles tinham aquela expectativa desse Jesus que ia se manifestar de uma forma que eles estavam esperando. Mas acontece que houve a morte de Cristo. Ele foi tirado da cruz, e quem sabe eles, né, ficavam esperando, puxa vida, vai acontecer. E veio uma hora, vai acontecer. E veio 2 horas, vai acontecer. E quando chegou no final do dia, não aconteceu. E no outro dia, não aconteceu. Então imagina, eu quero que você entenda como estava o coração dessas pessoas. E às vezes o coração da igreja também fica assim, porque ela tem uma expectativa de um Jesus que vai fazer algo que ela queira que ele faça. Mas eu quero dizer para você que existe uma cruz. Diga para quem está do teu lado, tem uma cruz. Nunca esqueça, evangelho sem cruz não é evangelho de Jesus. Então nós vemos que nesse contexto, né, o trauma era tão grande, né, que a ressurreição, ainda que prometida, e eu quero dizer para vocês, Jesus falou no mínimo 3 vezes para eles que haveria de morrer e ressuscitar. No mínimo. Então, era algo que havia sido anunciado, era uma promessa que havia sido feita, era algo que Jesus estava falando, porque eu quero que você entenda, meu irmão, né? Jesus, ele não esconde a trajetória do Evangelho, Jesus não esconde a realidade da cruz, Jesus, ele não esconde que os dias são difíceis, ele não fala que tudo será flores, né? Isso inventaram, isso colocaram no meio de um Evangelho para ser mais palatável para esse Evangelho contemporâneo que a gente vê muitas vezes. Mas na verdade Jesus, ele sempre foi muito sincero, porque quem é discípulo de Jesus sabe que Jesus é sincero. Jesus, ele não vai esconder de você uma verdade, ele não vai dizer que está tudo bem se não está, ele não vai dizer que não vai dar tudo certo se não vai dar tudo certo, ele vai dizer que está errado, ele vai dizer que precisa ser corrigido, ele vai dizer que precisa avançar sobre aquilo, precisa vencer aquilo. E muitas vezes ele não vai fazer por você, porque tem coisas que é você que tem que fazer. Existem passos na sua vida que é só você que pode dar, ninguém mais pode dar para você, nem a sua mulher pode dar, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem os seus filhos, nem o seu marido, é você que tem que dar. Não existe ministro, não existe pastor, não existe homem-dom que possa dar o passo que você tem que dar. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, é contigo. Eu ouvi certa vez uma frase e eu tentei fugir dela, e ela é uma pura realidade. O evangelho é pessoal. No fim, tudo é pessoal, porque Cristo, ele é pessoal contigo. Cristo, ele fala pessoalmente com você. A experiência com Jesus, ela é pessoal. Então, nós precisamos entender isso. Então, o que nós percebemos? Então, os corações estavam presos à dor da cruz,
e cegos para a glória da ressurreição. Nós não podemos esquecer que em Filipenses 2 a Bíblia diz que Jesus abriu mão da sua glória em troca da alegria que lhe estava proposta. Ou seja, abrir mão, por quê? Porque existe algo que nos está proposto. Eu quero dizer para você, você está abrindo mão de muitas coisas para servir a Jesus. E muitas coisas são necessárias que você abra mão para servir a Jesus. Mas eu quero dizer para você, existe uma alegria proposta, existe uma eternidade proposta, existe uma realidade espiritual proposta para a sua vida, para a nossa vida como igreja. Nós não estamos trocando, né, a vida dessa terra por algo que não vale nada. Nós estamos, na verdade, dia a dia, lançando sobre nós, né, a luz de Cristo, para que nós possamos caminhar na sua luz, e para que possamos no final da nossa trajetória, nós vermos, né, o Cristo ressurreto. Tem coisa melhor que isso, meu irmão? Então, quando a igreja se apega à morte de suas expectativas e deixa de reconhecer Cristo, né, ela caminha para um processo de perda e de cegueira espiritual. Uma igreja que ela olha mais para o seu passado, que ela olha mais para o seu tempo de glória, uma igreja que ela olha para a sua expectativa de um Cristo de glória, do jeito que ela achava que seria, ela acaba muitas vezes, né, deixando de viver o presente, de construir o futuro, porque o futuro você constrói agora. Diga para quem está ao teu lado, o futuro é agora. Amanhã você não tem, o ontem você não pode fazer mais nada, mas hoje você pode fazer. Hoje você pode sair daqui desse culto, né, com pilares e fundamentos, né, alicerçados na tua vida, para você enfrentar o futuro que você precisa viver amanhã. Ou quem sabe o futuro para você é daqui a 5 segundos. Daqui a pouco o futuro para você está esperando você em casa quando você chegar. Então todos nós vivemos diante disso. Então o sintoma, não ver uma igreja que não reconhece a Jesus é um sintoma, né, de um corpo que não reconhece a sua cabeça. E eu quero que você abra comigo, né, lá em João capítulo 20, versículo 15, e quero convidar você para ficar de pé, para lermos esse texto, né? Nós vamos falar, né, de 4 momentos em que Cristo aparece para os seus discípulos, né, e nós vamos fazer uma aplicação para nós como igreja, para entendermos um pouco e sairmos daqui nessa noite alinhados pela palavra de Deus como igreja. Amém, queridos? Né? João capítulo 20, tá? Vamos ler no versículo 15. Acharam? Amém? Então lá diz assim: perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? E a quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, diga comigo, jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Reconheceu-lhe Jesus, não me detenhas, né? Reconhecendo-lhe Jesus, né? Ela reconheceu Jesus, perdão, né? E ele disse, não me detenhas porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus, né? Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava o que ele lhe dissera, né? Versículo 19, né? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, estavam os discípulos, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se. Portanto, os discípulos, ao verem o Senhor, disse-lhes, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas se lhes retiverdes, serão retidos, né? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe,
então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Pode sentar em nome de Jesus. Então nós vemos aqui dois momentos interessantes. Um, quando Maria Madalena, ela vai lá então, né, ela vai ver o corpo de Jesus, ela chega lá, o corpo de Jesus não está, e aquela mulher então ela sai correndo, né, e ela avisa os discípulos que Jesus não estava lá. E a Bíblia diz que João, então, o discípulo, né, a quem Jesus amava, ele sai correndo, ele é o primeiro a chegar, ele chega lá, né, e ele crê que Jesus ressuscitou. Mas Pedro chega, dá uma olhada, volta, Pedro ainda não tinha acreditado. Então veja que interessante, né? Maria Madalena, então, ela fica, depois que eles saem, ela fica ali naquele lugar, e naquele lugar, aquela mulher, então, ela tem uma visão, e ela vê um anjo sentado, né, na cabeceira do lugar onde Jesus estava, e outro aos pés, né? E ela começa então a conversar com aqueles anjos, diz assim: onde é que colocaram o meu Senhor? Veja a preocupação dela, que a preocupação dela poderia talvez ficar extasiada: puxa, eu vi um anjo. Mas a preocupação dela é: onde está o Senhor? E às vezes, irmãos, nós estamos assim como igreja, às vezes nós, né, diante do sobrenatural, nós nem nos ligamos, porque nós temos uma sede de Cristo. Diga comigo: eu tenho sede de Cristo. Nós precisamos ter um contato com Cristo ressurreto. E a expectativa talvez de Maria era ver aquele Jesus ao qual ela conhecia, ao qual ela se debruçou, ela se jogou aos seus pés e derramou perfume precioso diante dele. Mas eu quero dizer para você que Jesus não estava mais ali. E a Bíblia dá a entender que então, quando ela se vira, ela vê alguém. Ela vê o jardineiro. Muitas vezes, irmãos, nós vemos Jesus como jardineiro. Ele é só alguém que resolve problemas, ele é só alguém, a palavra ali jardineiro no grego é jardineiro mesmo. É alguém que cuida das plantas, alguém que cuida do jardim. Mas podemos de certa forma olhar por um momento de que aquela mulher, quando olha para aquele homem, né, para aquele jardineiro, ela não reconhece que é Jesus. E muitas vezes existem situações na nossa vida onde Jesus ele aparece de forma simples e nós não o reconhecemos. Mas existe algo que ele faz que incendeia o nosso coração de novo. Ele nos chama pelo nome. E a Bíblia diz que quando ele falou Maria, ela então reconheceu que era Jesus. E eu quero dizer para você: Jesus ainda chama você pelo nome. Sabe quem é que a gente chama pelo nome, irmãos? É quem tem intimidade. Se passar alguém lá no Nestor de Moura Jardim, passando para você falar com aquela pessoa, começa a gritar: ei, oi, psi, ô. Mas quando eu chamo pelo nome, se você estiver num lugar no centro de Guaíba, né, no meio de uma multidão, e alguém gritar o teu nome, né, você pode até saber, que você pode até nem conhecer a voz, mas você olha. Por quê? Porque estão chamando um nome que é igual o seu. E aqui a Bíblia diz então que Jesus chama Maria pelo nome. E quem sabe nós como igreja muitas vezes precisamos entender que existe um tempo na nossa vida em que nós queremos, né, às vezes, né, nós precisamos ver o sobrenatural, sim, nós precisamos de todas essas coisas, né? Claro que talvez isso que nunca aconteceu aqui, mas de você participar de reuniões maravilhosas, cheias da graça e da unção de Deus, né? E você sai dali, você reconhece que Jesus está ali, você reconhece que é bom, que é uma bênção, mas você sai dali, aquilo parece que ainda não fez efeito na sua vida. Parece que tudo que você recebeu aqui, quando você botou o pé na porta, você perdeu tudo, não vai com você. Sabe por quê, irmãos? Porque você precisa retornar a um tempo de intimidade com Jesus. Nada, irmão, nada substitui a nossa intimidade com Jesus. Amém? Certo? Você pode amar a sua esposa, você pode amar o seu esposo, você pode mandar cartas, mandar flores, você pode dar presentes caros, né? Mas nada substitui a presença. Nada substitui, né, a intimidade. Amém? E já na sequência do texto nós vemos então Jesus novamente aparecendo, né? E agora ele aparece no momento, né, onde logo em seguida tem Tomé, né? Tomé não creu nos testemunhos dos irmãos. Quantas vezes nós endurecemos o nosso coração como igreja e nós não cremos naquilo que os irmãos testificam sobre Jesus? Às vezes temos grandes experiências com Jesus, né?
mas né, nós temos dificuldade de crer nos testemunhos que as pessoas dão sobre Jesus. Testemunhos, às vezes, né, parece que o testemunho, para ser válido, ele tem que ser um testemunho assim, que Jesus curou você de uma enfermidade muito horrível. E nós temos aqui registro de pessoas que foram curadas do câncer. Nós temos registro de pessoas que foram curadas de enfermidades, né? Temos registro de pessoas que tiveram curas da parte do Senhor, mas parece que isso já não nos preenche, porque se eu não tiver um contato com a ferida, né, eu não vou acreditar que é Jesus. Então corre o risco de muitas vezes nós, como igreja, termos uma busca por contato, o nosso contato com Jesus estar pautado em feridas. E quantos de nós vivemos uma vida muitas vezes incrédula, porque nós estamos muito presos em feridas. E Jesus, depois ele corrige Tomé, você vai ver o texto mais para frente, né? Tomé então, Jesus chama ele, Jesus aparece novamente, ele bota o dedo, e ali a palavra no grego é dedo mesmo, né? Ele colocou o dedo na ferida, ele colocou a mão do lado, ele viu que era o Senhor, ele reconheceu então que era Jesus, e Jesus então dá uma puxada na orelha dele e diz assim: porque você viu e tocou, você creu? Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, irmãos, nada substitui uma vida de fé. Experiência de toque nenhuma substitui uma vida de fé no Cristo ressurreto. Porque quando você duvida, veja bem, quando aquele homem duvidou, quando Tomé duvidou, nós vamos entender que ele duvidou não foi simplesmente, né, de um homem. Tomé deixou a dúvida descer no seu coração, e essa dúvida que desceu é uma dúvida com relação à palavra, porque Jesus, como falei no início, já havia dito que ressuscitaria. Muito cuidado, igreja, quando nós começamos, né, a perder, né, a noção da palavra, nós começamos a perder a visão profética de crer na palavra de Deus, porque o verbo é Cristo. Diga para quem está do teu lado: a palavra é Jesus. E você não vive sem Jesus. Então você não vive sem. Alguém certa vez disse: pá, mas a palavra hoje parece que Jesus não fala tanto. Quanto mais você não lê, menos Jesus fala. Agora, se você quiser ouvir a voz de Jesus, né, leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Amém? Estão comigo, irmãos? Amém? Né? Não se assuste comigo, por favor. Tá? Então, a presença de Jesus, né, um outro contexto, vamos lá para Lucas. Né? Vamos lá para Lucas, capítulo 24, nós conhecemos, né, essa palavra. Capítulo 24, do 13 em diante. Como eu falei para vocês, eu não vou conseguir ler todas as referências, mas você pode ir acompanhando aí, né? Então nós vemos, né, num primeiro momento, alguém que, embora haja algo sobrenatural, não reconhece a Jesus, né, mas abre os seus olhos espirituais, se abrem quando então Jesus chama pelo nome. Então a igreja precisa ser chamada pelo seu nome, né, precisa retornar a esse caminho de intimidade, reconhecer a voz daquele que é o mestre, porque a palavra Rabboni significa mestre. Nós temos uma igreja que ela se movimenta em Jesus muitas vezes só por causa das feridas, né? É uma igreja que ela olha mais para as feridas, né, do que para aquilo que Jesus está fazendo naquele momento, né? E nós temos uma igreja também preocupada com as notícias. E aqui nós vemos a igreja preocupada com as notícias. Lucas 24 e 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se deles, né, e ia andando com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida em que caminhais? Né? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso. Veja que eles usaram no passado: era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para que fosse condenado à morte, e o crucificaram. Ora, nós
esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Vejam, irmãos, né? Nós temos que ter um cuidado como igreja, de não nos movermos pelas notícias que dão, não nos mover, não estou dizendo que nós temos que ser desinformados, não é isso, não estou dizendo que nós não temos que olhar as notícias, não é isso, né? Como eu falei no início, nós tem que cair a ficha para nós que vivemos num mundo caído, né? E que nós temos que lidar com este mundo caído, e que nós temos que ser luz e sal, porque Jesus disse que nós somos luz e nós somos sal. E a Bíblia ainda diz, né, que a própria criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então nós temos muito trabalho, né, como filhos. Mas às vezes a igreja ela pode acabar se perdendo, e aí vem um ano que está chegando agora, o ano que vem, que é um ano de eleições, onde muitas vezes a igreja acaba se perdendo um pouco nas notícias, acaba se partidarizando, às vezes, né, deixa de olhar o reino e começa a se mover por outras coisas. E eu quero dizer para você, irmãos, né, partido político nenhum vai salvar o Brasil. Desculpa eu te dizer isso aí. Quero dizer para você, não tem político nenhum que vai salvar o Brasil. Mas eu quero dizer para você, existe um rei que vai salvar o Brasil. E que já está decretado, aleluia, já está decretado sobre a nossa nação, um decreto de salvação. Porque todos aqueles que crerem nele, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, né, nós temos que ter a cabeça no lugar. Nós temos que ter o nosso coração como igreja, pulsando as verdades de Deus, né? E vejam que esses dois homens, eles estavam caminhando, estavam indo para outro lugar, estavam indo para Emaús, e no meio dessa trajetória aparece Jesus, eles caminham com Jesus, Jesus questiona eles. Veja que Jesus, né, simplesmente perguntou para sondar o seu coração, mas nós vamos ver que o foco de Jesus logo adiante é o quê? Jesus começa a discorrer a palavra com eles. E lá adiante, então, no partir do pão, os olhos deles são abertos e eles reconhecem que era Jesus. E eles mesmos dizem, porventura não nos ardia o coração enquanto caminhávamos e ele vinha discorrendo sobre as Escrituras? Sabe o que incendeia o coração da igreja? As Escrituras. Quando a igreja, irmãos, para de amar as Escrituras, quando a igreja para de ter temor com as Escrituras, né, significa que nós estamos deixando algo muito precioso para trás. Estamos deixando a nossa própria essência como igreja. Mas isso não vai acontecer com você em nome de Jesus. Porque você vai sair daqui dessa noite, né, olhando para as Escrituras diferente em nome de Jesus, né? Você vai chegar em casa, você vai pegar a sua palavra, você vai pegar a sua Bíblia e você vai começar a meditar nas Escrituras. Porque é isso que vai trazer vida para você, meu irmão. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Né? E por último, quero concluir, né? Então, existe na verdade aqui, né, algo sobre o partir do pão, né, que abre os nossos olhos, né? O partir do pão, né, não é um mero rito religioso que nós fazemos aqui na ceia. Eu creio de todo o meu coração que a cada ceia que eu participo, que a cada momento que eu estou aqui com a igreja de Cristo, nessa mesa preciosa que o Senhor providenciou para a gente, né, eu creio que a minha vida é ampliada no Espírito, né? E eu venho para cá sempre. Para mim o culto de ceia para mim é muito importante. Mas eu quero dizer para você que também é muito importante a comunhão com os irmãos num grupo caseiro. É muito importante a comunhão com os irmãos no ministério. É muito importante a comunhão com os irmãos quando vamos visitar uns aos outros. Sabemos que alguém está doente, alguém está enfermo e nós vamos até lá. É muito importante, né, o partir do pão também nesse momento. Amém? Né? E por fim, né, nós vamos voltar lá para João capítulo 21 e versículo 7. Nós já conhecemos esse texto, nada do que eu estou falando aqui é algo que você já não escutou. João capítulo 21 e versículo 7. Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, o mar da Galileia. E foi assim que ele se manifestou, estando juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhes os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam.
Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E responderam eles: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão uns 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: trazei algum dos peixes que achastes, que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Essa é uma das passagens que eu acho mais preciosas, para alguém que tem um chamado da parte de Deus. Porque aqui nós vemos que o Senhor, Ele está trazendo Pedro, para uma restauração. Aquele mesmo que havia negado Jesus 3 vezes, aquele mesmo que era impetuoso, aquele mesmo que foi capaz de cortar a orelha de um homem para proteger a Jesus, esse mesmo homem, agora ele está frustrado, agora ele não consegue ver o futuro, ele não consegue ver a sua vida. E eu quero que você entenda, irmãos, uma coisa é nós indo pescar aqui em Guaíba hoje em 2025, a gente vai, faz aquela festa toda, vai na pecuária, pega lá o anzol, prepara a isca e vai para essa aventura chamada pescaria. Mas nesse momento aqui, esse homem está preocupado com o suprimento da sua família. Nesse momento aqui nós temos um homem que ele olha para o futuro e ele vê que não tem mais expectativa senão voltar a fazer aquilo que ele fazia, porque a dependência dele estava naquilo que os seus braços poderiam produzir. Então essa era a condição de Pedro, esse era o contexto de Pedro, esse era o contexto daqueles outros homens. E eu quero dizer para você que nesse momento Jesus então aparece num momento de escuridão para eles, porque enquanto eles estavam lá a noite toda tentando pescar alguma coisa, o Senhor já estava providenciando aquilo que eles precisavam. E eu quero dizer para você que muitas vezes quando nós não vemos nada e nós estamos preocupadíssimos com o suprimento da nossa casa, existe algo que Jesus está fazendo e que nós não estamos enxergando. Então eu quero dizer para você: tenha fé, aleluia, tenha fé, confie na provisão do Senhor, confie naquilo que Ele disse que faria. E nós vemos então que Pedro, certo? Olha que interessante, Pedro, aquele que estava naquele momento da transfiguração do monte, Pedro que viu Jesus, de uma forma que talvez Tomé não tenha visto, mesmo assim não reconheceu Jesus. Porque eu quero dizer para você, reconhecer Jesus na glória, talvez não seja muito difícil, porque o próprio apóstolo João diz que quando viu Jesus em Apocalipse, ele caiu como morto. Mas eu quero dizer para você, reconhecer Jesus no simples, reconhecer Jesus na provisão da comida diária, reconhecer Jesus através da voz de um outro irmão que diz assim: é o Senhor. Porque a Bíblia não diz que Pedro reconheceu Jesus pela voz, mas Pedro foi humilde para ouvir que aquele que era menor que ele, aquele que era o discípulo mais novo, ouviu a voz. E Pedro o que fez? Pedro se lançou na direção de Jesus. Note que o comportamento de Pedro, lá na primeira pesca, lá no início dos evangelhos, nós vamos ver que Jesus, quando Jesus faz a primeira pesca maravilhosa, ou a primeira pesca milagrosa, todo mundo fica preocupado com os peixes, e o único que diz: afasta-te de mim porque sou pecador, é Pedro. Pedro está preocupado com quem Jesus é. Pedro sabia que Jesus era Deus, porque isso foi revelado para ele. Então entenda uma coisa, irmão, e nesse final aqui, nesse resgate que Jesus faz com Pedro,
Jesus traz Pedro para essa condição. E novamente o coração de Pedro aparece. Qual é o coração de Pedro? Ele não se preocupou com os peixes, porque Jesus é mais importante do que a provisão. Diga para quem está do teu lado: Jesus é a coisa mais importante da tua vida. Ele precisa ser a tua provisão. Nele estão todas as fontes. Ele é capaz de fazer coisas na nossa vida, né, que o nosso braço jamais vai poder fazer, que uma vida bem abastada jamais poderia fazer. Então nós, como igreja, nós não podemos perder, né, a expectativa da cabeça verdadeira, que é Cristo Jesus. Lembra que eu falei no início, quando uma igreja ela para de reconhecer Cristo como cabeça, né? Eu quero concluir com você nessa noite, né, certo? Dizendo para você que a reflexão teológica que nós trazemos nessa noite é que quando a igreja não reconhece Jesus, algo está profundamente desalinhado com o corpo. Se o corpo não identifica a cabeça, é sinal que outra cabeça, uma falsa, humana, ideológica, emocional e até mesmo um Cristo das minhas expectativas, está reinando no lugar que deveria estar o Cristo verdadeiro. Então, eu quero que você entenda nessa noite, Jesus não é as suas expectativas, Jesus é Deus. Ele te conhece, Ele sabe quem você é, Ele sabe que você precisa. Como já ouvimos aqui, né, sendo ministrado pelo apóstolo, Ele conhece nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Mas eu quero dizer para você, mesmo assim Ele ainda te chama pelo nome hoje. Mesmo assim ainda Ele caminha contigo e quer lavar a tua mente das notícias que você recebe sobre o que está acontecendo nesse tempo com a igreja, para você colocar a sua vida na expectativa daquilo que Ele disse. Existe uma missão para você, igreja. Existe algo que você tem que cumprir, igreja. E Jesus ele ainda está nos chamando para isso. Esse Jesus é aquele mesmo que quer tirar você de uma fé pautada nas feridas e trazer você para uma realidade de ressurreição. Esse Jesus é o mesmo que ainda se apresenta como aquele que supre e que no tempo onde você não enxerga nada, Ele está fazendo algo, né? Porque não existe Deus como este que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse é o Jesus que se apresenta para a igreja nesse tempo. Então, o resultado, quando nós desconhecemos o verdadeiro Jesus, né, é um corpo sem direção, agindo por reflexos, sem consciência de sua origem, propósito e missão. Não ver Jesus é um sintoma. E se você não está vendo Jesus hoje, você está com esse sintoma. Então nós damos aqui 4 pontos chaves para que você possa avaliar a sua vida e ver aonde você se perdeu, que você deixou de ver Jesus. Mas Ele ainda continua te chamando pelo nome, Ele ainda continua movendo-se sobrenaturalmente, Ele continua fazendo coisas simples no dia a dia da tua vida e Ele continua te chamando para perto. Mas não esqueça que nós vivemos dias difíceis. Os olhos presos no túmulo revelam que a nossa vida, ela não está ainda pautada na eternidade. Aqueles que esperam, atentos, né, que as feridas do tempo sejam curadas, eu quero dizer para você que não é tempo de você ficar esperando feridas do tempo serem curadas. É tempo de você se posicionar em Cristo Jesus e avançar na direção daquilo que Ele propôs para a tua vida. Não pare, diga para quem está do teu lado, não pare. Não pare, olha bem para ele dizendo, não pare, em nome de Jesus. A Bíblia diz que haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina e pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, procurarão mestres para si. É por isso que muitas pessoas vivem num looping congregacional. De tempos em tempos mudam de igreja, de tempos em tempos correm atrás, né, de algum guru espiritual, de tempos em tempos correm atrás de alguma celebridade espiritual. E eu quero dizer para você, às vezes Jesus está bem perto do teu lado, né, falando, né, sendo revelado através da boca de um irmão simples, como aconteceu com Pedro. Então, meu irmão, aqui fica a dica do pastor Joel, amigo de vocês, irmão em Cristo de vocês, né? Certo? Vá para um GC, ande junto com gente, né? Pare de achar que você, né, que você pode viver sozinho sem a presença de alguém junto com você.
Então eu quero dizer para você nessa noite, Igreja de Jesus, Igreja Batista Filadélfia de Guaíba, nós fomos chamados, irmãos, né, para vivermos em união, nós somos chamados para viver em unidade, mas acima de tudo, nós somos chamados, né, para reconhecer essa revelação suprema de que Jesus é a fusão da graça e da verdade, é a fusão do verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Então, se tem uma coisa que nós não podemos perder de vista, é Cristo nas Escrituras. Eu não sei onde você está buscando Jesus hoje. Talvez você esteja buscando Jesus no devocional, né? A, B, C ou D, no grupo B, C ou D, não tem problema, irmãos, tudo isso é válido, mas eu quero dizer para você, você não pode esquecer, assim como Maria, né, de ouvir a voz do Cristo na intimidade. Não espere que alguém faça isso por você. Essa é uma responsabilidade sua. E nós, como igreja, nós precisamos entender que o nosso cabeça é Cristo. Nós não podemos, se nós fizermos um outro Cristo que nós queremos, e nós colocarmos no lugar do Jesus verdadeiro, nós estamos construindo um bezerro que vai nos levar para uma morte espiritual. Mas eu creio que nenhum de nós aqui quer ser um zumbi espiritual. Eu creio que todos nós queremos seguir a Jesus de verdade. E existem dois chamados muito importantes para você. O primeiro deles é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então é o primeiro chamado. E você veio. Mas existe um outro chamado muito importante para você. E esse chamado é: vinde após mim. Então, para você vir após Jesus, você tem que estar ligado nos passos dele. O primeiro é vir até ele. O segundo é ir após ele. E para ir após Jesus tem cruz. Para ir após Jesus existe um compromisso que você conscientemente precisa fazer. Porque discípulo inconsciente é só cliente do evangelho. Não sustenta. E o chamado de Jesus para nós como igreja é para andarmos nos passos daquele que nos ensinou como é que se anda nessa terra. Então que nós não venhamos a perder, não venhamos a desafinar os nossos ouvidos e começar a ouvir um Jesus mais palatável com a cultura que queremos, um Jesus mais complacente com o pecado, um Jesus que muitas vezes ele está meio misturado com uma graça sem propósito, aonde, lembre disso, é graça e verdade, só graça dá lugar para libertinagem, só verdade dá lugar para religiosidade. Mas quando graça e verdade se fundem numa pessoa, que é o caminho, a verdade e a vida, eu quero dizer para você, existe uma realidade espiritual que está diante de nós, e ela é para nós, e é essa que pelo menos eu quero viver. Oxalá, ou seja, creio que todos vocês querem também a mesma verdade. Então fique de pé, eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Que você possa olhar para dentro do teu coração, e que você possa entender aonde esse Cristo não está mais fazendo sentido, e às vezes não faz, sabe quem é que te leva muitas vezes a esse tempo de inquietude, a esse tempo de desacomodação? É o próprio Espírito Santo, porque se Ele não vai permitir, eu quero dizer para você que o Senhor vai vir buscar a sua igreja, eu creio que Ele virá, Ele não vai buscar uma igreja que Ele não reconhece, e muito menos uma igreja que não o reconhece, mas Ele vai buscar uma igreja que reconhece a Ele, uma igreja que sabe qual é o perfume do noivo, um noivo que ele olha para a igreja, ele a reconhece de longe, assim como Isaac reconheceu a sua noiva de longe. É um Cristo que ele conhece e que virá buscar uma igreja que não sofreu a ação do tempo, porque ela não tem ruga, e não sofreu, né, a mancha do tempo, não se misturou com outra cultura. E se você talvez hoje olhe para você e pense assim: puxa, eu não me sinto tanto assim, eu estou um pouco meio misturado com a cultura desse tempo, eu estou um pouco meio misturado assim, né, com um evangelho que para mim assim já ficou mais velho, né, eu acho assim que já aconteceu no passado, não vai acontecer de novo, né, talvez, né, do jeito que você quer não vai acontecer, mas eu quero dizer para você que existem coisas que o Senhor quer revelar na simplicidade, na provisão, no andar junto com os irmãos, porque você viveu um tempo do vinde a mim, daquela graça abundante, meu Deus, você ora e já acontece na hora, meu Deus, você vai ali e está vendo o milagre,
Mas existe um tempo da maturidade, onde nós como igreja temos que aprender a andar, meus irmãos, com a graça de hoje. E esse para mim é o grande desafio. Eu chegar no final do dia, parece que a graça não vai dar. E o Senhor vai completando, e o Senhor vai completando, e o Senhor vai completando. E quando chega o final do dia, você recebeu exatamente a graça que você precisava para o dia de hoje. É como maná no deserto, a comida é para hoje, o que Deus tem é para hoje. Não fica tentando guardar na mochila para amanhã. Eu quero dizer para você, é para hoje. Porque Deus, a economia de Deus é perfeita. Ele sabe exatamente o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele sabe exatamente o que você pode suportar. E sim, irmãos, a igreja está sendo provada nesse tempo na face da terra. Porque eu quero dizer para você, toda aliança ela é provada. No casamento, toda aliança ela é provada. Nas nossas relações como igreja, a nossa aliança é provada. Mas que nós possamos fazer como aquela primeira mulher que viu o jardineiro. Para enxergar Jesus, a gente tem que dar as costas para outras coisas. Então pare de olhar para o lugar de morte e faça como aquela mulher, dê as costas para o lugar de morte, para você poder enxergar o Cristo ressurreto. Não tem como olhar Jesus e não dar as costas para as outras coisas. Quero orar contigo nessa noite. Mas os irmãos vão estar ministrando aqui. Eu quero deixar você fazer uma reflexão. Vou te dar um tempo para isso. Depois eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche os teus olhos, olha para dentro de você. Você não precisa ler a letra da música, só precisa pensar no que foi ministrado nessa noite, para que o Espírito Santo ele vá desacomodando coisas no teu coração e vá trazendo diante dos teus olhos os passos que você precisa dar, para onde você precisa retornar, para aquilo que você precisa deixar de olhar e para aquilo que você precisa se posicionar. Porque o Evangelho, irmãos, é uma posição. É uma posição. E o Senhor está te chamando, igreja, para isso, em nome de Jesus.